Se você tem dificuldades em fazer análise nos aparelhos que chegam na sua bancada ou na sua loja, esse vídeo é para você. Nós temos que aprender a fazer isso da forma correta para não ter problemas e fazer o orçamento errado. Beleza, galera? Vem com a gente que a gente vai ensinar como fazer isso. Bom, galera, aqui a gente tem aqui com a gente um organograma ou fluxograma, né? Que vai mostrar aí um caminho que a gente vai percorrer e eu vou mostrar para vocês nesse fluxograma básico aqui, né? Para concertos mais básicos, tá? A gente vai estar aprendendo como fazer essa análise, tá? Então vamos aqui para cá. Chegou um aparelho na sua bancada e ele não liga, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né? Vai verificar, né? Se o aparelho vibra, né? E sai som de campainha quando liga. Né? Alguns aparelhos, né? Talvez quando está no vibracal ou no silencioso, ele não vai fazer barulho, mas ele vai vibrar. Né? Isso se a bateria do celular estiver carregada. Então, primeira coisa, você bota o celular carregar e vê se ele dá algum sinal, se ele vibra, se ele faz barulho. Outro detalhe muito importante é você ter, né, na sua bancada esse aparelhinho aqui, né, que é simples, né, um aparelhinho simples, que é um USB detector ou USB charger, né? Na verdade, eu chamo de amperímetro USB. A gente coloca aqui, né, num carregador, né, a gente pluga ele no carregador, né, ou numa fonte, ou um adaptador, né, e ele vai dar voltagem de 5 volts, né, ele vai dar uma voltagem de 5 volts e também ele vai mostrar o consumo de carregamento. E a partir desse, o resultado aqui vai dar nesse aparelhinho, você vai ver se o celular está carregando, né, se ele está puxando carga. Isso vai te ajudar bastante aí na tua bancada para fazer análises, né, de carregamento, do setor de carga, se o celular não liga. Né? Então vamos continuar aí com o nosso fluxograma. Vamos lá. Então aqui, né, o aparelho, então, ele vibra, né? Se ele tem esse sintoma, você botou carregar, tá sem carga, botou carregar, apertou o botão power, ele vibrou ou fez barulhinho de ligar, tem alguns aparelhos que fazem o som quando está iniciando o sistema. Se sim, né, faça a substituição da tela, ou teste aí uma tela que talvez você tenha quebrado e funcione, né? Verifique se ele está dando imagem. Né? Daí a gente vai para a pergunta, se a tela funcionou? Sim, então substituição da tela. Se não funcionou, então a gente vai seguindo aqui o organograma e vai verificar, fazer a verificação no conector FPC ou flex que conecta a tela. Né? Verifique se não tem nada quebrado, nada amassado. Né? Olhe bem de pertinho, talvez se você tem um microscópio USB, né, você verifique se as perninhas dentro do conector FPC não estão moles, não estão soltas, né? Então é muito importante você fazer essa análise visual, né? Ou ver se ele não está quebrado, né? Então o que você vai fazer? A tela não funcionou? Então, primeira coisa, se não tem nada visualmente no flex que conecta na tela, você vai lá e faz a substituição. Né? A gente vai por eliminatória, substitui o flex e vê se ele vai funcionar. Isso caso se a tela precise de algum flex, né, que conecte na placa ao display. Tem alguns displays que o próprio flex da tela conecta direto na placa. Né? Então você vai fazer, se for nesse caso, né, que o flex do display vai até a placa, então você vai fazer a verificação do conector FPC. Verificar bem minucioso, faz uma análise bem minuciosa e verifique lá se não tem perninha solta, não tem nada amassado, quebrado, né? Se em volta do conector FPC não tem nenhum componente arrancado. Então você faz essa análise.
Trocando FPC, né? No caso aqui, você fez a análise e encontrou um defeito no conector FPC ou no flex da tela. Resolveu? Sim, então beleza. Você aí vai e faz o orçamento, passa o orçamento para o cliente e recebe seu dinheiro. Não resolveu. Né? Talvez você chegou lá, não, tá tudo perfeito, mas por vias das dúvidas, né? Por teimosia, eu vou lá, troco o FPC, troco o flex de carga e não funciona. Então aqui a gente termina aqui esse fluxograma, né? Porque é um fluxograma básico. Então a gente identifica que é um problema de placa, né? Setores de imagem, né? Algum componente arrancado, ou falta de alimentação de energia para alimentação do que gera imagem, do dispositivo que gera imagem. Pode ser setor de backlight, né? Se fosse no iPhone, por exemplo, o setor de imagem se chama o componente que gera a imagem, né? Que manda as tensões para gerar a imagem, se chama chestnut, né? Ou backlight. O backlight é bem simples de se identificar o defeito. É quando você vê a imagem bem escura na tela, né? Você às vezes coloca um flash ou olha, às vezes você vê a logo lá quando está iniciando o celular. Só que ele não tem um brilho suficiente para que a imagem seja identificada, né? Isso a gente identifica nas telas que são de LCD. Nas telas que são OLED, esse defeito de backlight não existe. Então, é falha do setor de imagem nas telas que são OLED. Nas telas que são LCD, tem esse setor de backlight, né? Que pode dar muito problema. Geralmente ele dá problema aí, já peguei vários iPhones, né? Bem antigos, o 6S já deu muito problema de backlight, 6S Plus. Já peguei iPhone 11 com problema de backlight, iPhone XR. Hoje nos Androids, o A12 dá muito problema de backlight, né? O Samsung A12. O Redmi Note 7 dá problema de backlight. Eu já peguei X3 com problema de backlight. Então, um pouco X3, né? Então, o Android aí que são desta linha de LCD, de telas que são LCD com essa tecnologia, elas vão dar problema de backlight. Então, voltando, né, organograma, né, outra tela funcionou, então, voltando, vibra, sai som, né, aqui a gente chegou na tela e foi seguindo até o problema de placa. Não, ele não vibra, não sai som. Então, o aparelho tem consumo de carregamento quando a gente usa o amperímetro USB, né, que é esse aparelhinho aqui, né, a gente usa, outros têm aquelas caixinhas com várias entradas e mostra ali a saída de energia e o consumo, né. Então, esse vai te mostrar se ele mostra consumo de carregamento. Ah, tem consumo de carregamento de 0,6, fica travado nisso. É um problema, pode ser de carga, pode ser o conector de carga, né, mas pode ser um problema de placa também. Ou ele tem um problema, um consumo de carregamento normal, tudo certo. Tudo certo, tá tudo legal. Então, quando acontece isso, geralmente a gente volta ali no setor de imagem. Né? Ah, ele deu o consumo de carregamento tudo certinho. Então, só que ele não vibra, não faz nada. Talvez não deu tempo de carregar totalmente a bateria, né? Então, a gente vai e testa outra tela. Elimina as possibilidades. Tela, flex de carga, faz análise também de novo no FPC. Se ele não tem consumo de carregamento zerado, né? Ou ele não tem nada, ou quando você mexe no conector de carga, ele apresenta algum consumo, às vezes até aparece algo na tela, né, que está carregando, faça a substituição do conector de carga, né, por aqui. Se trocando o conector de carga, aqui eu terminei, né, aqui parece ser um básico, mas se trocando o conector de carga não deu certo, então a gente tem um outro fluxograma de carregamento, né, que eu tenho aqui esse outro fluxograma, né, de carregamento, que a gente faz outra análise. Mas vamos terminar esse fluxograma que eu tenho aqui do setor de carga, né, do setor desse mais simples de não ligar, tá?
Então aquele aparelho que tem consumo de carregamento, não, troque o conector. Né? Beleza, pode ter resolvido, pode ser o flex de carga, pode ser o dock de carga. Né? Então você vai fazer essa substituição para tentar resolver o problema. Sim, tem consumo. Então a gente vai aqui, vai voltar lá para a tela. Ó, deu imagem? Sim. Então, se não, né, se deu imagem, sim, trocar bateria. Né? Pode ser a bateria que está dando problema no aparelho, talvez se foi trocado, substituído, está arrebentado o flex, várias outras coisas você pode fazer. Então o aparelho tem consumo de carregamento? Sim. Ligar o aparelho na fonte e verificar se ligar. A maioria dos aparelhos, talvez Android, né? No Android, o iPhone, por exemplo, todos os aparelhos que você tentar ligar na fonte, ele vai ligar, tá? Só conectando no negativo ou positivo, ele vai ligar. Tem alguns cabinhos especiais que simulam a bateria. Você conecta e ele funciona. No Android é mais chatinho nisso, tá? No Android a gente tem aí os Poco X3, vamos dizer assim, o Xiaomi em geral, até hoje eu nunca consegui ligar na fonte diretamente, só positivo e negativo. Você vai ter que ter um cabinho especial ou fazer ali um jumperzinho entre os pontos, test points de detecção da bateria ou tem sensor de temperatura, né? Isso aí é difícil achar na internet, às vezes tu acha alguma coisa que te ensina, mas é bem chatinho fazer isso. Então, o mais viável de você tentar ligar um Xiaomi, né, e alguns celulares como o A21 S, né, o A01, não ligam na fonte. Então, o que você vai fazer? Você vai, conforme você vai criando experiência na bancada, vai trocando bateria de alguns aparelhos. Você vai guardando as baterias originais, que talvez que estejam estufadas, por exemplo, e a gente remove aquele flexzinho, a plaquinha, e guarda e faz uma soldagem de fio entre positivo e negativo e liga na fonte. Então ele vai simular uma bateria em si. Você conecta e vai ver se vai ligar. É bom sempre você ter esses tipos de plaquinha. Na plaquinha, né, guardadas para tentar ligar. Ou então, né, se você tem acesso ao fornecedor, talvez ele empreste uma bateria para você testar. Né, e caso não funcione, você devolva para ele. Aqui na minha cidade a gente consegue fazer isso. A gente pede uma bateria, posso testar a bateria? Ou você leva o aparelho lá no fornecedor, né? Às vezes é chato isso, né? Mas para tentar resolver o problema do cliente, você tem que fazer isso. Testar outra bateria e ver se o aparelho vai ligar, ou vai carregar, ou vai ter algum sinal, né? Se o aparelho deu imagem, então a gente segue aqui, né? Sim. Então, troque a bateria. Você ligou, testou outra bateria, funcionou, carregou, então a gente troca a bateria. Se não dá imagem, então a gente vai para o setor de imagem, que é a placa, né? Se o aparelho não ligou na fonte, né? Se você tentou ligar na fonte, talvez seja um desses aparelhos, né, que não ligam na fonte, que é conectando positivo e negativo no conector da bateria, né? Vou até mostrar para vocês aqui na câmera do microscópio. Então aqui eu tenho o conector da bateria, ele tem vários pontos, né? Ele tem alguns pininhos, os fininhos que são identificadores de bateria e sensor de temperatura, e o positivo e o negativo. Então o que a gente faz? Muitas das vezes a gente solda um fiozinho, né? Aqui. Se você verificar o conector da bateria, sempre olhe, né? Vai estar conectado a uma linha, tá vendo? Deixa eu mostrar mais de perto. Um caminho, né? Que ele parece que abraça, né? Um polo, uma parte do conector da bateria. Esse aqui é a parte positiva do conector da bateria, tá? Muitas vezes a gente solda um fiozinho aqui e outro a gente encosta, solda no negativo e tenta fazer o start do aparelho, iniciar o aparelho. Ele não vai ligar. Um Xiaomi geralmente não vai ligar. Como esse daqui é um Xiaomi, ele não vai ligar. Ele vai lá até 280, vai zerar e vai fazer sempre o mesmo processo. Então você conectando o conector de bateria aqui, né, ou uma outra bateria, ele vai funcionar. Tá? Antigamente, eu trabalhei há 11 anos com celular, a gente... Era muito fácil testar isso, a gente conectava ali, até com uma pinça, né,
até com uma pinça no local. Aqui, né, botava o positivo com uma pinça aqui e startava o aparelho ligava, tu já matava a charada, se era bateria, se não era, se tinha consumo ou não. Então era bem mais fácil. Agora, como vem com sensores de temperatura na própria bateria, o celular não vai ligar. Mas tem muitos aparelhos que ligam, principalmente os Motorolas, né? Os Samsung, na grande maioria, ligam, tá? Então dá para ainda matar muito problema dessa forma, tá? Então a gente vê aqui, né? Tem carregamento, tem consumo de carregamento, já passamos. Sim, não, troca o conector. Se sim, o aparelho liga na fonte, sim, ligou. Deu imagem? Sim, então troca de bateria. Se não, defeito na placa. Então, para eu explicar aqui sobre defeitos de placa, é um conhecimento mais avançado, né? Que a gente vai propor aí mais para frente, tá? Tem outro aqui, aparelho, né? O aparelho parece carregando, mas não liga. Então aqui a gente vai direto para a troca, substituição do botão Power, tá? Então você vai trocar o botão Power e o aparelho, né, vai ligar novamente. Ou o flex ou flex do Power, né, que às vezes são 3 botões, que é o mais, o menos, e o flex do Power, e o botão Power. Então aqui é dessa forma, tá? O que acontece nesse fluxograma? Eu vou tentar ligar o aparelho na fonte. Se ligou, sim, se não, pode ser defeito da placa. Ou, né, aqui a gente pode descer. Ó, se ele não ligou, pode ser... Né, daí a gente faz outro teste. O aparelho aparece carregando, mas não liga. Daí a gente troca o botão Power. Tá? Então aqui vamos para outra parte. Quando o aparelho está reiniciando na tua bancada, o que a gente faz primeiro? Quando conecta a bateria, ele liga sozinho? Sim, troca o botão Power. Se a gente conectou a bateria carregada, né? Às vezes talvez a bateria está descarregada. Talvez você testou outra bateria ou botou carregar. Né? Então o que você tem que fazer? Coloca a carregar. Ele sempre vai tentar ligar sozinho. Então você vai tirar do carregador e vai tentar colocar na fonte. Positivo, negativo certinho, não precisa ser a própria bateria dele mesmo, não, porque o que tu quer saber? Se o aparelho vai dar consumo sem a tu apertar o botão Power. Se ele der um consumo, né, começa com 100 e aumenta para 200 e depois zera, sozinho, sem fazer nada, sem tu apertar o botão Power nada, então é defeito de botão Power. Ou se você bota uma bateria carregada, ele vai ligar sozinho e vai reiniciar, é o botão Power. Se não, pode ser sistema ou defeito de placa, tá? Quando o aparelho reinicia, tá? Por defeito de placa que você já fez sistema, você já trocou o botão Power e ele continua reiniciando, você faz outra coisa. Desconecta todos os periféricos e liga só conecta o botão Power e a bateria e a tela e verifica se ele vai ligar. Tá? Se ele continuar a mesma coisa reiniciando, é algum defeito de placa. Tá? Tem alguns aparelhos da Xiaomi, Note 9 que tem, talvez ressoldando em algum lugar específico da placa, ele para. Mas na grande maioria, né, pode ser algum setor de alimentação, bobinas, né, indutores, ou até o próprio processador ou memória que está fazendo o aparelho reiniciar. Já peguei Xiaomi Note 10, que ele estava reiniciando por causa de solda fria debaixo da memória ou processador. Já peguei Poco X3 da mesma forma, alguns Poco X3, que ele reiniciava sozinho e era problema de processador, tá? Feito um rebale no processador e resolveu. Outro problema, quando o aparelho liga na fonte sem apertar o power, é o mesmo sintoma que tem ali. Gera consumo, acaba a bateria rápido. Né?
Quando liga na fonte sem apertar o power, gera um consumo e acaba a bateria rápido. Verifique se na placa não tem oxidação. Né? Se tem, faça o banho químico corretamente, todos os componentes, faça uma limpeza química. Se tiver uma banheira de ultrassom, coloque na banheira de ultrassom. Se você já sabe remover blindagens da placa, faça a remoção das blindagens. Né? Se você tem medo ainda de fazer, tente aprender a remover blindagens com retífica. Por que acontece? Isso tu tem que analisar. Tu vai olhar numa placa e vai olhar as blindagens que tem, que protege os componentes. As blindagens que não tem orifícios, né, não tem buraquinhos, que possa ter entrado líquido, né, pela placa, você não retira. Agora, as blindagens que tem buraquinho, tem orifícios, tem frestas, né, que podem ter entrado líquido, sugiro que você remova e faça a limpeza corretamente por dentro. Porque às vezes você fazendo um banho químico na banheira, não vai limpar corretamente. Tu vai ter que, o aparelho pode ser que não funcione ou gere algum consumo. Né? Se não tem oxidação, é um defeito de placa. Pode ser um capacitor incurso, pode ser o PMIC, pode ser qualquer outra coisa. Mas antes de dizer que é placa, o que você faz? Faz a mesma coisa. Conecte na fonte somente a placa, sem nada conectado. Se ele gerar consumo ainda na placa, né, então na própria placa, o defeito dele é um defeito de algum circuito, algum consumo, alguma fuga ou curto que tem na placa. Tá? Se ele zerar o consumo, né, deixar o aparelho, quando se liga na fonte, conecta ali positivo e negativo no conector da bateria, ele não pode dar consumo nenhum, ele tem que ficar com consumo zerado. Então, partindo por esse princípio, né, se você desconectou tela, desconectou dock de carga, câmeras, e o consumo zerou, é algum desses periféricos que está gerando consumo. Então aí é mais fácil. Né? Talvez substituindo uma câmera, talvez é a própria tela que está gerando consumo. Nos iPhones, principalmente, pode ser um VibraCal, pode ser até o flex de carga, pode ser o flex do auricular. Então, tem que fazer esse tipo de teste. Se nada disso resolver, então é um defeito de placa. Tá? Daí é um reparo mais avançado. Se ao conectar na fonte apresentou consumo, né? Sim, placa. Não, verificar o componente que está gerando consumo. É aquilo que eu estava falando para vocês, que você tem que conectar somente a placa, né? Se não apresentou consumo, você removendo todos os periféricos, a gente tem que ir colocando um por um até descobrir qual deles está apresentando consumo. Quando liga apertando o power dá consumo alto, qual que é o consumo alto que eu digo? Né? Um celular, geralmente, vamos partir de começar por base o iPhone. O iPhone, quando a gente pressiona, dá o primeiro pulso de power, o primeiro apertãozinho, ele tem que, nesse primeiro segundo, ter 0,80 de consumo na sua fonte assimétrica. 0,80 até 120. Se ele dá um consumo já de prima, no primeiro apertar de 200, 280, 300, para cima, que talvez infinito, né? Ele tem um problema de placa no aparelho. Nos Androids também. Se você vai lá apertar, ele tem que começar já ali com 0,80, talvez 100, talvez o máximo 200 ali, né? De consumo, e 200 ainda é muito. Se dá 300, 400, já no primeiro pulso de power, ele tem um consumo, né, secundário aí na placa, ou primário, né? Na verdade é secundário, porque é somente quando tu pressiona o botão power. Então é só quando você aciona o PMIC, que o botão power ele faz o acionamento do PMIC para ele liberar tensões para os outros componentes da placa, como processador, memória e sub-PMIC, para poder ele trabalhar. Então, quando acontece isso, é um defeito de placa. Então, você já sabe o que tem que fazer. Se você terceiriza serviço de placa, você manda para frente. Ou você vai estudando, né, para tentar aprender a fazer conserto em placa.